Justiça com as próprias mãos. Olha como nós somos tentados a resolver as coisas do nosso jeito, no nosso tempo e na força do nosso braço, não é verdade? Mas tanto a Bíblia como as leis da sociedade não nos permitem isso, até porque isso traria consequências intermináveis, pois todos se achariam no direito de julgar e de executar sentenças com tudo e com todas as pessoas. Quem somos nós para pensarmos que somos justos? Quem há que nunca errou ou que nunca seja passível de correção e de um julgamento? Todos temos nossos problemas e nossas mazelas. Não podemos ser juízes de ninguém e muito menos pensar que poderemos declarar penas e muito menos executá-las. Eu sei que as injustiças estão escancaradas diante de nós, mas devemos tomar muito cuidado em não querer fazer justiça com as próprias mãos. Isso não agrada a Deus e pode piorar todas as situações pelas quais estamos vivendo. Hoje, em nossa devocional, nós vamos falar de um homem chamado Absalão. Ele era filho do rei Davi e resolveu tomar uma atitude de justiça com as próprias mãos. Dali, só houve morte, dor, sofrimento e muitos outros problemas. Vamos lá então? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui. Em mais uma devocional dos personagens bíblicos. Desde já tenho pedido a você para convidar mais pessoas a fazer parte da nossa comunidade de aprendizado e de oração. Não esquece então de compartilhar e também de se inscrever aí nos nossos canais e nos seguir lá no Facebook e Instagram, tá bom? Então vamos à devocional. Hoje nós vamos falar de Absalão e o tema será Justiça com as próprias mãos. Vamos ler a palavra? Segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículos 28 a 29. A palavra do Senhor diz assim: Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Irmãos e irmãs, Absalão era um dos muitos filhos do rei Davi. Seu nome queria dizer pai da paz, Absalom. Olha só que nome forte, né? Ele tinha também uma irmã chamada Tamar, que assim como ele, era filha também do rei Davi. Tamar foi abusada e violentada sexualmente por um de seus irmãos, por parte de pai, que se chamava Aminon. Absalão esperou por 2 anos para que Davi desse uma devida correção em seu irmão, mas Davi nada fez com seu filho, e por isso Absalão se encheu de ódio e vingança e armou a morte de seu irmão. Convidou então o rei e todos os seus filhos para um banquete. Davi não foi, mas enviou seus filhos. Foi quando Absalão disse aos seus servos para embebedarem Aminon e quando ele estivesse bêbado, o matassem. E foi exatamente o que aconteceu. Misericórdia! Absalão conseguiu executar a justiça com as próprias mãos. Após esse assassinato, ele fugiu para a casa de seu avô e por lá ficou mais de 3 anos como fugitivo, até que seu pai fosse consolado da morte de seu irmão Aminon. As coisas ainda iriam piorar muito para a família de Davi, mas eu gostaria de me ater aqui nessa atitude de Absalão e meditar com vocês sobre o perigo de querer fazer justiça com as próprias mãos. Hoje em dia, nós somos muito tentados nessa área, e eu não estou falando de ter que assassinar alguém, porque essas coisas acontecem, irmãos, até com palavras que falamos ou situações de desprezo e de artimanhas para matar muita gente, mesmo que elas continuem vivas. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos dar um exemplo. Tem muitas pessoas que, por ódio ou vingança, levantam boatos e falsos testemunhos sobre outras pessoas, e aquilo pode literalmente destruir um casamento, uma carreira ou até a vida espiritual de uma pessoa. Tudo por conta de querer fazer justiça com as próprias mãos ou com a própria língua, né? Alguns chegam até a falar assim: fulano me paga, ou ainda, né? A hora dele vai chegar. Deixa quieto, quando eu agir, fulano vai sentir na pele. Alguns estão até no meio dos crentes e dizem assim:
Deus ainda vai colocar esse sujeito na minha mão. Deus é justo. Olha, realmente Deus é justo sim, mas Ele é justo para todo mundo, para os dois lados. Assim como alguém nos ofendeu, ou nos atrapalhou, ou nos feriu, nós também já ofendemos alguém, nós também já atrapalhamos ou ferimos outras pessoas. Você já pensou então se Deus resolve fazer a justiça do jeito que nós queremos? Nós já estaríamos mortos há muito tempo e debaixo de muito sofrimento. Quero te aconselhar a não fazer justiça com as próprias mãos e nem com suas palavras ou com suas artimanhas. Deixe a justiça por conta de Deus. Foi Jesus quem disse para não julgarmos. Ele disse que não somos juízes de ninguém e ensinou algo mais profundo ainda. Ame os seus inimigos, perdoe, ore e os abençoe. Só isso já nos faz aquietar nossa alma e deixar tudo diante do Senhor, pois Ele nos perdoou, Ele nos curou, Ele nos salvou, e que Ele faça isso com todos aqueles que já nos ofenderam, já nos machucaram. Quem somos nós para julgarmos e executarmos as sentenças? A Bíblia nos mostra que a nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Então, deixe questões de justiça por conta do justo juiz, que é o Senhor, o nosso Deus. Amém? Desista dessas bobagens de fazer justiça com as próprias mãos. Desista de devolver o mal com a mesma moeda. Vença o mal com o bem. Esse é o princípio do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, que Deus nos ajude e nos livre de todo pensamento e desejo de vingança ou de justiça com as próprias mãos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra, Senhor, por essa história, Deus, que nós temos aqui na palavra, que nos ensina a não praticarmos justiça com as próprias mãos. Quem somos nós para julgar uma causa, meu Pai? Oh, Deus, o Senhor não nos instituiu juiz de ninguém, meu Pai. Por isso, nós resolvemos pedir ao Senhor perdão, pedir ao Senhor que nos ajude a perdoar, a esquecer as ofensas, as feridas que nos fizeram, ó Deus, que nós não tomemos dor, meu Deus, para querer fazer justiça com as próprias mãos ou, como eu disse aqui, com a nossa própria língua, falando o que não devemos falar, julgando, amaldiçoando. Pai, não foi para isso que o Senhor nos levantou. Pelo contrário, o Senhor nos levantou para amar os nossos inimigos, abençoar a vida deles, orar por eles, meu Pai. Eu sei que é um desafio, não tem nada de fácil nisso, mas assim é o Evangelho. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo para nos ajudar, Pai. Tira do nosso coração, tira da cabeça do meu irmão e da minha irmã esse desejo de vingança, esse ódio, essa mágoa, essa raiva, Senhor, que ele tem dessa pessoa, querendo ver o mal dela. A Tua palavra nos diz para a gente vencer o mal com o bem. Nos ajude, Deus. É um desafio, eu torno a dizer, mas com o Senhor Jesus, com a pessoa do Teu Espírito Santo, nós conseguiremos, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar. Assim nós oramos, ó Deus. Vimos aqui o caso de Absalão, que matou seu irmão porque seu pai não tinha feito nada. Aquele rapaz, o Aminon, tinha violentado a sua irmã e Absalão ficou furioso e acabou matando e depois fugindo. Meu Deus, que desastre, que complicação, Pai. Ó Deus, e esse fator de fazer justiça com as próprias mãos só traz isso, Senhor. Só traz essas questões, dor, sofrimento, luta, mais ódio ainda. Que nós, em nome de Jesus, sejamos, Deus, curados pelo Senhor, libertos por Ti, e venhamos sempre a lembrar que o Senhor nos perdoou. Pela Sua justiça, nós já teríamos sido mortos há muito tempo, meu Pai. Já teríamos pagado com a nossa própria vida todos os pecados que fizemos. Misericórdia. Mas o Senhor, o justo juiz, em Cristo Jesus, pelo Teu sangue, nos perdoou, nos lavou e nos transformou em novos homens, novas mulheres, para a glória do Seu nome. Assim nós oramos, Deus, para a honra, glória e louvor do Seu nome, que nós sigamos o Evangelho de perdão, de amor e de paz. Eu sei que às vezes o meu irmão e a minha irmã estão passando, Deus, por injustiças,
injustas, caluniados, difamados, perseguidos, Pai. Oh Deus, mas nós sabemos que o Senhor é quem está no controle da nossa vida e o Senhor está vendo tudo isso, o Senhor não está cochilando no teu trono, o Senhor está atento a tudo que estamos passando e a hora da honra vai chegar para glorificarmos e bendizermos o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos por tudo. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Que palavra de sabedoria profunda, né, irmãos? Que Deus nos levou nessa manhã. Espero em Deus que você possa compartilhar essa palavra e ensinar outras pessoas a tirar de cabeça esse negócio de vingança e de justiça com as próprias mãos, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui todos os dias, 6 horas da manhã, as devocionais dos personagens bíblicos. Peço a você que se inscreva nos nossos canais, faça um comentário e compartilhe com as outras pessoas. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.